Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Sniper e vamos falar sobre Bruno Guimarães, porque um dos grandes destaques da seleção brasileira entrando neste jogo contra a Suíça foi o Bruno Guimarães, que deu outra cara para o meio-campo, deixou o meio-campo da seleção brasileira um pouco mais efetivo, conseguindo melhorar a criação de jogadas. Tanto que antes dele a seleção brasileira, no segundo tempo, tinha 2 finalizações contra 5 da Suíça. A seleção não estava jogando bem no segundo tempo até a entrada dele e do Rodrigo. Essas entradas mudam bastante a dinâmica do jogo e o Brasil começa a ditar um pouco mais o ritmo. Não foi uma grande atuação do Brasil, eu acredito que o Brasil podia ter feito muito mais e o gol sai numa bola desviada. Ainda tem aquele debate, gol desviado é golaço? Porque o jeito que a bola entra é muito bonito, mas se não há um desvio do Akanji, possivelmente o Sommer pegava essa bola, Mas o fato é que o Brasil consegue uma vitória magra, mas dessas vitórias de cada jogo a gente tira lições, Cada jogo nos ensina alguma coisa sobre o rival e sobre nós mesmos, E eu acredito que o Brasil aprende que o Bruno Guimarães não pode ser reserva. Ele tem que ser titular pelas características de jogo que ele apresenta, que são melhores do que as do Fred, Muita gente questionou quando o Fred foi anunciado como titular, porque o Brasil estaria trocando um meio atacante por um volante, Em um jogo que a gente teria mais a posse de bola, pelo menos era a tese, o Brasil no final das contas tem um jogo mais equilibrado com a Suíça do que contra a Sérvia, A gente teve, assim, uma ideia de colocar um jogador mais defensivo para substituir o Neymar, porque o Paquetá já estava no jogo anterior. E a gente teve meio um jogo com 3 volantes, Aí depois ele tira o Paquetá, Aí depois ele tira o Fred, O fato é que o Brasil, ele só começa a melhorar quando o meio-campo ganha uma cara um pouco mais agressiva. E isso tem muito a ver com o Fred ser um jogador um pouco mais básico. Ele não é um cara muito versátil, ele não tem jogadas ofensivas tão efetivas como, por exemplo, tem o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é um cara que dá mais intensidade e faz essa ligação defesa ao ataque melhor. O meio-campo é um setor muito subestimado do jogo, Muita gente às vezes não dá tanta importância assim, mas o meio-campo afeta tanto o desempenho do ataque como da defesa. Não adianta você ter 3 atacantes muito bons, como o Brasil tem, A gente iniciou o jogo com Richarlison, Rafinha e Vinícius Júnior. Não é um ataque muito bom, mas não adianta ter isso se o meio-campo não produz, entende? Uma das grandes temores da França nessa Copa do Mundo, era a ausência do Pogba, era a ausência do Kanté, do Christopher Nkunku. Esses caras são muito importantes para potencializar o ataque. A sorte deles é que eles têm grande profundidade no setor, Eles perdem ali um jogador como o Pogba, mas tem um Tchouaméni, perdem ali um Kanté, mas tem um Camavinga, o próprio Rabiot está jogando muito bem. Eles têm essa versatilidade ali no meio-campo, entende? Agora, o Brasil, ele perde o Neymar, que está jogando mais como um meio atacante do que propriamente como um centroavante, E eu acredito que a substituição tinha que ser um cara com as características mais parecidas com a do Neymar. Não mudaram o que estava dando certo na primeira partida. O Tite mudou, ele colocou um jogador com um perfil mais defensivo e no final das contas o ataque teve um funcionamento completamente diferente. Quando o Bruno Guimarães entra, o ataque do Brasil ficou um pouquinho melhor. Não dá no nível do primeiro jogo, longe disso. Acho que o Brasil, como eu repito, não teve uma grande atuação. Mas mudou um pouco assim a formatação de jogadas. O Brasil passou a machucar mais a defesa da Suíça, exigir um pouco mais do Akanji, de seus defensores, porque o Brasil estava muito lento, O Fred é um cara de cadenciar jogo mais, ele não é um cara de dar um ritmo mais acelerado. O Bruno Guimarães é. Inclusive acho que uma das ausências dessa convocação foi o Joelinton. O Joelinton do Newcastle é um cara que consegue fazer essa ligação meio campo-ataque muito bem. O Ed Howe potencializou ele de uma maneira que ninguém esperava. Então eu olho para esse meio-campo do Brasil e eu gosto de um meio-campo mais agressivo. Um meio-campo com o Fred é passivo demais e ele não consegue controlar a partida. A gente viu que a Suíça no primeiro tempo, ela conseguiu dar algumas escapadas. Sabe quantas finalizações o Brasil teve no primeiro tempo? 6. A Suíça também teve, acho que a Suíça teve 6 também. Então, o Brasil ele precisava de uma cara um pouco mais agressiva. E o Bruno Guimarães deu isso. O Bruno Guimarães ele faz essa ligação, defesa ao ataque, ele no meio campo, muito melhor do que o Fred. Ele tem uma cara de dar mais propositividade ao ataque, mais objetividade. Isso ele funciona melhor. Para cadenciar o jogo, talvez o Fred tenha mais utilidade. Mas isso não era um jogo que precisava de cadenciar. Isso era um jogo que precisava de um pouco mais de agressividade, porque era um time com uma defesa sólida e que atua muito bem em blocos baixos. Então, ao meu ver, o Bruno Guimarães ele é mais versátil, ele traz coisas mais
assim, interessantes ao meio campo, e eu acho que essa objetividade extra que teve com ele, né, não foi por acaso. Eu acho que as características dele encaixam melhor com a seleção do que o Fred, mas aí vai caber o Tite tomar essa decisão, porque o Tite é um cara muito difícil de fazer mudanças, né? O que demorou pro Rafinha, pro Vinícius Júnior entrar na seleção é brincadeira. Muita gente fala, só mérito do Tite. O Tite demorou pra fazer essa mudança, gente. A Copa América, a derrota para a Argentina, se não fosse aquilo, se a gente tivesse ganhado aquela Copa América, eu acredito que esses caras aí teriam menos espaço do que tiveram. Eles forçaram uma mudança, eles mostraram que o Brasil não podia continuar do jeito que estava, né? O Tite ainda é um cara meio recusa mudanças. O Gabriel Jesus, ele tem muito mais espaço na seleção do que o Pedro. Esse jogo, não tô nem aqui tentando comprar narrativa flamenguista, mas esse jogo tinha muito mais a característica do Pedro, um cara de área, do que o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus encaixa mais um jogo de transição, defesa pro ataque, um jogo mais lá e cá, entende? Então, assim, a meu ver, o Tite ainda é um cara muito recluso a mudanças. Por isso que talvez ainda insista tanto no Fred. O Fred não é um jogador ruim, eu não quero que entenda dessa maneira. Ele tem virtudes, ele tem qualidades, é um jogador que ajuda bastante o Manchester United, mas tem jogos que têm suas características. E também temos que reconhecer quando os jogadores são superiores. E, a meu ver, o Bruno Guimarães é um jogador superior ao Fred. Acho que ele tem mais virtudes, ele tem mais versatilidade. E versatilidade, né, dá uma dinâmicas diferentes, se encaixar em modelos variados de jogo e de adversário, é muito importante numa Copa do Mundo. Que você vai enfrentar adversários de perfis diferentes, jogadores diferentes, escolas de técnicos diferentes. Então, quando se tiver mais versatilidade dentro de campo, melhor. Esse é o perigo da França. Você ter lá um time que é tão versátil, um ataque que é tão difícil de ser marcado. Você tem dois jogadores, Dembélé e o Mbappé, dois jogadores ambidestros, dois jogadores que driblam com facilidade, que tem grande visão de jogo. É um pesadelo marcar eles, né? Isso porque são jogadores versáteis. Eu acho que o Brasil precisa ter o elenco mais versátil possível. Eu acho que Bruno Guimarães acima do Fred é um começo para dar uma cara mais versátil ao meio-campo e à seleção brasileira. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.